Olá, amigo, seja bem-vindo ao Escola para Refrigeristas. Eu sou Ricardo Viana, um dos instrutores aqui desse treinamento, e onde você vai aprender muito sobre diversas áreas da refrigeração e climatização. Eu vou ministrar os conteúdos relacionados à eletricidade na refrigeração, comandos elétricos e refrigeração comercial. Mas para essa minha primeira aula, eu resolvi focar aqui no básico de eletricidade. Muitos profissionais ainda têm muita dificuldade nos equipamentos de refrigeração, principalmente na hora de dar um diagnóstico de defeito, por causa que não sabem a fundo sobre eletricidade. Eu vou focar apenas no básico nessa minha primeira aula, é apenas uma introdução, mas vocês vão acompanhar nesse portal diversos conteúdos de outros parceiros e meu aqui também, mais a fundo, mais aprofundado. Então vamos começar sobre o que é eletricidade, A eletricidade ela é utilizada para fazer os equipamentos funcionar. E os equipamentos para funcionar, ele usa a eletricidade para gerar um trabalho. E esse trabalho ele pode ser convertido, A eletricidade, assim, a gente pode dizer que converte a energia elétrica em um trabalho. Esse trabalho pode ser a iluminação, como as lâmpadas, pode ser aquecimento, resistências, pode ser por movimento, motores, e assim por diante. Então, tem várias formas de utilizar a eletricidade. A eletricidade, ela nos gera uma força, e essa força é chamada de tensão elétrica. A tensão elétrica, ela é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. O que significa isso, Viana? Significa o seguinte: se eu tiver uma tomada, eu tenho aqui uma tomada, eu tenho um pino, tenho o segundo pino. Deixa eu colocar também aqui o aterramento, é claro, não pode faltar. Vou falar mais a fundo sobre o que significa. Um dos pinos, vai ser a fase e o outro pino vai ser o neutro. Vamos dizer que esse aqui é a fase e o outro pino é o neutro. Vão ter regiões em que pode ser uma fase e outra fase. Mas o importante é entender o que é tensão elétrica. Tensão elétrica será a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos aqui, entre esse pino que está chegando um cabo e esse outro pino. Então ali vai chegar uma tensão elétrica, vai haver uma diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro. Por esse motivo é que a tensão elétrica ela é denominada de o seguinte, deixa eu colocar aqui tensão, tensão, ela é denominada também chamada também de DDP, que significa diferença de potencial. Então você pode ter a tensão elétrica sendo chamada de DDP. Então a tensão é o nome da força. Essa força que vai ser a diferença entre esses dois pontos é tensão elétrica. A tensão elétrica ela é medida com o volt. A unidade de medida para nós medirmos essa diferença de potencial é o volt. Então, por esse motivo que muitas pessoas ainda confundem, chamam o nome da força, a grandeza física, a tensão, acabam utilizando a unidade de medida para falar o nome da força, acabam chamando de voltagem. Tudo bem, pode utilizar, mas dependendo com quem você for conversar, o ideal é falar da forma correta. Tensão elétrica, tá ok? É o nome da grandeza física. E ela é medida em volts. A tensão, a sua unidade de medida é o volt. Simbolizado pela letra V, beleza? A gente encontra muito aí a letra V. É o volt. O volt é quem vai nos dar a informação de qual é a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. E esses dois pontos podem ser tanto de uma tomada, de um disjuntor, entre uma fase e outra, entre um cabo e outro e assim por diante. Agora eu vou te mostrar na prática como fazer essa medida, como utilizar um instrumento para medir a tensão elétrica, ou saber qual é a diferença de potencial entre dois pontos. Para isso você vai precisar de um instrumento chamado voltímetro. Nós, profissionais da refrigeração, utilizamos um instrumento que não mede só a tensão elétrica, não nos dá somente a informação de volts. Nós utilizamos um instrumento que faz diversas medidas. Então, por esse motivo, é que o nome desse instrumento é multímetro, multímetro digital.
é o que nós utilizamos. Mas aí vamos fazer a utilização dele para medir a tensão, a diferença de potencial entre dois pontos. Mas antes de eu pegar o instrumento, deixa eu te explicar o seguinte. Nós medimos a tensão elétrica em dois tipos de circuito quanto à forma da corrente elétrica, que será já uma outra aula. Nós utilizamos a tensão elétrica para medir tensão em circuito com corrente contínua e circuito com corrente alternada. Isso significa que, em alguns circuitos, a corrente é contínua. Então, para utilizar o instrumento de medida, temos que colocar a medida de tensão em corrente contínua. Vou mostrar no instrumento qual a diferença que tem ali na hora de medir. Só para você entender que tem circuitos que são com corrente contínua. Você mede a tensão de uma forma. E tem circuitos que são com corrente alternada. Aí a medida de tensão já é em outra escala. A corrente alternada são utilizadas nos circuitos residenciais, como por exemplo, saindo desse disjuntor, a nossa ligação elétrica em geral para ligar equipamentos é uma corrente alternada. Então nós medimos a tensão em corrente alternada. E nos equipamentos que utilizam pilhas, baterias, a tensão elétrica sendo gerada por um componente químico é medido através da tensão em corrente contínua. Agora eu vou pegar o instrumento e fazer a medida neste circuito de corrente alternada. Este aqui é o instrumento para a medida da tensão elétrica que nós vamos fazer. É um multímetro digital do tipo alicate. Ele tem um alicate, mas para fazer medições de corrente elétrica. Mas o que nós vamos utilizar vai ser a medida de tensão. Para isso, você precisa primeiramente olhar aqui as escalas do instrumento. Vejam que nós temos a escala aqui de tensão com o símbolo de V, indicando a voltagem, e uma onda senoidal aqui, ó. Parece até um tio, né? Isso aqui significa a onda senoidal. Então aqui vai medir a tensão em corrente alternada. Então tem essa pequena ondinha indicando que é alternada. Tem um outro ponto que também tem tensão, que é aqui, olha. Aqui tem o símbolo de V, de volts, e aqui uma linha reta e 3 pontinhos. Isso aqui indica que é a medição da tensão em corrente contínua. É necessário você olhar corretamente para posicionar a seta indicadora no local indicado. Aqui na tensão em corrente alternada, que é o que eu vou fazer a medição da tensão, tem a escala de 200 volts e a escala de 750. Eu sempre indico colocar primeiramente na escala de maior tensão. Depois disso, colocado na escala de maior tensão, você vai posicionar as ponteiras do seu medidor, do seu multímetro. Então, deixa eu colocar ele aqui. As ponteiras de prova, você tem duas pontas de prova, uma preta e uma vermelha. E aqui, ó, não tem nem dificuldade porque já tem as cores. O preto você utiliza nesse ponto. Você pode inverter? Pode, é somente as cores para facilitar, tá bom? O preto aqui no comum. E agora você vai procurar o outro ponto. Olha, aqui tem a letra V, indicando que é para medir a tensão. Então, sempre utilizo o ponto comum e agora onde tiver a letra V, o volt. Pronto, ponteira de prova já posicionado, agora eu já posso medir a tensão elétrica. Se eu fosse medir tensão de pilhas, baterias ou circuito que tem uma fonte, eu estaria utilizando aqui corrente contínua, tensão em corrente contínua. Sempre lembrando de conferir a escala, tá bom? No caso aqui tem a escala de 200 milivolts, 20 volts, 200 volts e 1000 volts. E na escala de tensão em corrente alternada, 200 volts, 750 volts foi a escala que eu coloquei. Vou pegar agora um instrumento e fazer a medição da tensão saindo desse disjuntor. Nesse ponto aqui, ó, de medida de tensão elétrica, pessoal, nós conseguimos verificar muitos defeitos somente sabendo medir a tensão. Então vou posicionar aqui para não cair, vou deixar o meu instrumento. O instrumento também tem uma pequena trava, onde você vai medir o máximo. Se você pressionar, você trava para medir o maior valor, vai travar sempre o maior valor. E se você destravar, vai ficar fazendo a medição em tempo real. No caso, não tem posicionamento na tensão em corrente alternada, você pode colocar qualquer posição, ok? Coloquei aqui na saída do disjuntor e vou verificar que está me dando uma tensão de 227 volts. Note que eu tenho a escala de 200 e 750. Eu não poderia colocar na escala de 200 porque está acima, senão eu posso danificar o meu instrumento.
tem tensão corretamente na saída do disjuntor. E eu poderia verificar em cima também, ó. Também tem a mesma coisa, beleza? Aqui nessas três, vamos ver nessas aqui, se tem. Aqui não tem, olha. Não tem, só tem somente nessas duas primeiras fases. Ó, só nas duas primeiras. Então, eu já sei que está faltando uma fase aqui, que no caso é a terceira do disjuntor. Então, só com isso você já consegue fazer diversos diagnósticos. Inclusive, se está chegando a tensão até o equipamento. Por exemplo, eu tenho aqui um contator e quero saber se está chegando a tensão até o contator. Eu verifico aqui no L1, L3 e estou vendo que está chegando corretamente no contator. Agora eu vou verificar se está saindo do contator. Olha só, não está saindo, apenas medindo a tensão. E é claro que eu vou acionar o contator. Acionei, ó, e agora está saindo aqui do contator perfeitamente, tá bom? Então, dessa forma, você faz a verificação da tensão elétrica para analisar alguns circuitos, alguns equipamentos. Desligar aqui o meu circuitinho de comando, desligar o disjuntor, e assim que se faz a medida da tensão elétrica. Agora eu vou te mostrar como se faz a medida de tensão em um componente, ou em um circuito, ou em uma fonte de tensão em corrente contínua. Agora eu vou fazer a medição em componentes que têm tensão em corrente contínua, no caso pilhas e baterias, que eu vou utilizar nesse exemplo, mas você também pode encontrar tensão em corrente contínua também em outros circuitos, principalmente onde tem uma fonte, ok? Onde vai converter a tensão da corrente alternada, uma fonte pode converter isso em tensão em corrente contínua. Vou fazer nesse teste medindo em pilhas e baterias, uma grande quantidade que eu tenho aqui no estúdio, e vou conferir algumas dessas pilhas. Primeiramente, você vai ter que pegar o seu instrumento, da mesma forma, colocar na escala que você vai medir. Como eu sei que essas pilhas e baterias todas têm tensão menor que 20 volts, vou colocar aqui na escala de 20 volts. E aí vou pegar a primeira pilha, isso aqui, ó, uma bateria de 9 volts, e vou conferir como é que ela está. Nas baterias e pilhas tem polaridade. Note que aqui tem o polo positivo e nesse ponto aqui é o polo negativo, onde não tem símbolo. Mas o que acontece? Quando você vai medir, você pode estar com qualquer lado aqui da ponteira, mas vai ter situação que vai mostrar negativo e tem situação que vai mostrar um valor positivo. Vamos dar uma olhada agora. Vou colocar o preto no polo positivo. Então, polo positivo, vou colocar o preto no polo positivo e o vermelho no negativo. Vamos ver qual vai ser a tensão elétrica. Ó, não me deu nada. Não, aqui. Deu, que estava mal encostado. Pronto, deu menos 4,63. Vou inverter agora que já vai dar o valor corretinho. Então, preto agora no negativo e vermelho no positivo. Vamos ver, 4,6 volts. Essa é a tensão dessa minha bateria. Uma bateria de 9 volts está apenas com 4,5 volts. Essa bateria está fraca. Ela não consegue mais ligar alguns instrumentos que eu tenho aqui no estúdio. Por isso eu deixei ela aqui nesse ponto. Não está totalmente descarregada, mas já está faltando uma certa tensão. Vamos pegar agora algumas pilhas. Vou colocar algumas na sequência e medir a tensão dessas pilhas. Assim eu consigo saber se eu tenho pilha boa aqui ou se não tenho. Dessa forma eu consigo trocar apenas as pilhas que estão ruins. As pilhas boas eu vou manter aqui guardadinhas. Vamos lá, tem aqui diversas pilhas e a tensão dessas pilhas ela é de 1,5 volts. É a tensão dessas pilhas aqui. Vamos dar uma olhada agora. Usando aqui o vermelho no positivo e o preto no negativo. 1,5 volts, essa está com 1,3. Tá ok. Essa pilha até que está boa. 1,3 volts. Vamos verificar essa. Essa aqui nada, ó. Não tem nada nessa pilha. Essa aqui está totalmente descarregada. Então essa pilha aqui, vou tirar fora ela. Já tem até uma indicação aqui que não está funcionando. Próxima pilha. Também não tem nada. Deixa eu conferir isso na minha ponteira. Olha só, 1,4 volts. Ok. Próxima pilha. Deixa eu conferir aqui. Ver essa pilha agora. Não tem nada. Essa outra, nada. Esta outra, opa, olha só. Essas pilhas aqui estão ruins, ó. Nada. Nada. Então você pode até inverter a posição que não vai dar nada. Nada.
Então essas pilhas estão ruins, deixa eu descartar também elas. Essa Duracell aqui, vamos ver. Boa, 1,3, vem para cá. Vamos ver essa aqui. Isso aqui também não tem nada. Tem, isso aqui tem um pouquinho. Vamos ver aqui. 1,3. Tem certo ponto que ela está dando, tem certos pontos que não está marcando nada. Vamos ver de novo. Pronto, 1,3 isso aqui tem. Vamos ver outras pilhas. E assim você vai testando as suas pilhas e medindo a tensão elétrica delas. 1,4 está melhor. 1,4. Estou invertido aqui a posição, polaridade, mas não tem nada a ver. Pode fazer. 1,3. 1,4. Então tenho diversas pilhas boas aqui e algumas pilhas ruins. Dessa forma você confere a tensão em corrente alterna, contínua no caso, né? Pilhas e baterias, corrente contínua. Prontinho, pessoal. Por isso que eu guardo minhas pilhas e baterias para saber se eu ainda posso utilizar, pelo menos em um controle remoto e assim por diante. Agora eu vou explicar a vocês um pouquinho sobre a tensão em circuito de corrente alternada. Como é que nós encontramos isso nas nossas residências ou em alguns locais? Porque, como você viu, algumas residências ou alguns ambientes pode ter tensão entre fase neutro ou entre fase e fase, e aí você precisa entender como isso funciona. Como é que você vai medir a tensão e que valores você vai encontrar em um circuito trifásico, por exemplo. Vamos voltar ao quadro e fazer essa verificação. Agora eu vou mostrar como funciona a tensão elétrica em circuito trifásico, né? Para que você tenha pelo menos um entendimento teórico, quando chegar no campo conseguir fazer essas medições e também não correr o risco em certas instalações elétricas. Vamos lá. Coloquei o desenho aqui de um transformador para simbolizar um transformador, que é aquele equipamento que tem nos postes, né, das concessionárias. A concessionária nos fornece a energia elétrica já em baixa tensão, mas ela chega com essa alimentação até algumas regiões com uma tensão mais elevada. Então, o transformador ele vai chegar à alimentação através de 3 cabos, que são as 3 fases. Então, chega uma fase no transformador, que é a fase R, S e a fase T. Ou pode ser também L1, L2, L3, as 3 fases. Chega no transformador. Internamente, o transformador ele tem um fechamento em triângulo. E na saída do transformador, no caso, a entrada é o primário, saída é o secundário do transformador. A saída do transformador, o fechamento está em estrela. Portanto, além desses 3 pontos, olha, além desse ponto, deste, ainda tem um pino no meio, que é o ponto do meio por onde sai o neutro dos transformadores para as nossas instalações. Então, aqui no meio vai sair o neutro, em azul. Então, esse aqui é o neutro. E nas outras 3 vai sair o quê? As fases. No caso, L1, L2, L3, também chamado de RST. Vou colocar como R, S e T, para que você esteja mais acostumado, ambientado com essas 3 nomenclaturas, né? Então, eu tenho aqui a fase T, tenho aqui a fase S e eu tenho nesse ponto a fase R. Pronto, R, S, T mais o neutro. E aí, como é que vai se comportar a tensão elétrica nessas situações? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu me encontro, a tensão elétrica trifásica, a tensão de linha, a tensão entre cada fase, uma fase e outra, é 220. Então, nesse caso, aqui nós temos um circuito trifásico em 220 volts. Então, aqui no Rio de Janeiro, 220 volts é a tensão trifásica, entre uma fase e outra, não importa qual fase. Entre R e S, dá 220. Entre S e T, também dá 220. Entre R e T, também dá 220. Qualquer fase que eu pegar com outra dá 220. Mas aí como é que faz, Viana? Se no Rio de Janeiro tem 127. É 127 por causa do seguinte, pessoal. Qualquer uma dessas fases, medindo a tensão com neutro, vai dar a seguinte fórmula. Vai dar a tensão das fases, no caso 220,
dividido pela raiz de 3, que é o valor de 1.7333, 1.73333 e assim por diante. Então, se eu pegar a tensão de uma fase com outra, dividir pela raiz de 3, no caso Rio de Janeiro 220, vai dar 127 volts. 126 ponto alguma coisa, ponto 9, tal, 127 volts. Tem situações em que a tensão elétrica do local não é 220 no trifásico. Um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, shoppings, grandes empresas, ou em outras regiões, São Paulo e assim por diante. E então o que vai acontecer? A tensão elétrica entre uma fase e outra, o circuito trifásico, vai ser 380 volts. Então, deixa eu colocar aqui nesse exemplo, 380 volts. Se a gente usar a mesma fórmula, teremos o seguinte, olha só, teremos 380 dividido pela raiz de 3, 1.733333 e assim por diante. E aí, nesse caso, a tensão entre uma fase mais o neutro não vai dar mais 127. Vai dar o quê? 220 volts. Vai dar 220 volts. Por esse motivo é que tem regiões que não tem o 127. Entre uma fase e outra vai dar 380, só que entre uma fase e o neutro vai dar 220. É por esse motivo que tem locais em que o 220 nesse caso aqui, o 220 vai ser entre uma fase e um neutro, 220 volts. E nesse caso, no Rio de Janeiro, o 220 vai ser entre uma fase e outra. E entre uma fase e o neutro dá 127. Então você precisa entender isso para conseguir fazer as medições corretas e saber como se comporta a tensão elétrica. Da mesma forma, outros valores. Se eu tiver um circuito trifásico 440, eu vou ter que dividir pela raiz de 3 para saber quanto dará entre uma fase e um neutro e assim por diante. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre tensão elétrica. Em breve trarei aqui no portal Escola para Refrigerista mais conteúdos sobre eletricidade, comandos elétricos e refrigeração comercial. Isso aqui é apenas a introdução, falando só sobre uma grandeza física da elétrica, apenas uma grandeza. Então espero que você goste, contribua com o nosso portal, compartilhe com seus amigos, que estaremos sempre trazendo aulas top para vocês. Um abraço e até a próxima aula. Fica com Deus.